Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos atualmente estudando a obra Quando Voltar a Primavera e hoje o nosso objeto de estudo é o capítulo de número 8, Em Cafarnaum. Amélia Rodrigues, nessa obra, ela, em alguns capítulos, tem o hábito de anotar o trecho evangélico que ela utilizou para servir como base das suas reflexões. E o trecho que ela referencia nesse capítulo é Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Então, como nós sempre fazemos, todas as vezes que Amélia Rodrigues nos dá essa referência, vamos ler o trecho evangélico para entender o contexto e em seguida prosseguir com as reflexões. Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Essa passagem hoje é mais facilmente compreendida pela ciência espírita, quando nós sabemos que não são apenas as palavras enérgicas, né? Ou um conjunto mágico de palavras que geram um efeito. Hoje nós sabemos que adicionada a essa palavra havia o magnetismo pessoal do Cristo, que tem uma autoridade moral absoluta, irrepreensível, e que por conta disso havia esse constrangimento por parte, entre aspas, desse espírito impuro. É como se ele fosse envolvido ao mesmo tempo por uma espécie de energia grave e ternurosa e se sentisse constrangido a sair. É como os espíritos vão dizer a Kardec, né, em um livro dos espíritos, se eu não me engano, na questão 274, falando dessa atração irresistível que o bem proporciona, ainda que a contragosto, né? Então, meus amigos, nós vamos iniciar as nossas reflexões. Eu estou colocando aqui na tela um mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Então, nós temos aí diversas cidades por onde Jesus passou, histórias bíblicas que ocorreram nelas. Por exemplo, nessa região da Pérea, onde tem Maqueronte, que foi quando houve o flagício de João Batista. Na velha Decápolis, que nós temos Gerasa, Gadara, onde inclusive Jesus passou para salvar o obsidiado Gerazeno. Nós temos ali a região da Betsaida, Tiro, Fenícia, e temos na Galileia a região que inclui Cafarnaum, Caná, Nazaré. A gente deve se lembrar das bodas de Caná, né? Deve se lembrar da cidade de Nazaré e Cafarnaum, que foi a cidade por onde provavelmente o Cristo mais se demorou e utilizou para fazer as suas manifestações públicas, por assim dizer. Utilizou para conviver e para estabelecer esses laços de afeto com a humanidade toda, em especial com aqueles que ele designou pelos seus apóstolos, né, que tiveram mais próximos dele durante a sua fase adulta e depois do seu messianato. Então Amélia vai dizer que em Cafarnaum a natureza e o homem confraternizam em doce entretenimento. É muito comum nas obras de Amélia Rodrigues ela falar sobre essa poesia que há na dinâmica
existente do homem em contato com a natureza. Nós todos fomos formados e temos à nossa disposição os recursos naturais, justamente para que, progredindo moralmente, nós também colaboremos como inteligências, princípio inteligente do universo, né, como vai definir a espiritualidade superior em O Livro dos Espíritos, que é espírito. Então, como esses seres inteligentes da criação, nós somos convidados a agir sobre a matéria com o objetivo de gerar o nosso progresso moral e também o progresso material do globo, né? Então, em Cafarnaum, especialmente, isso era especial, isso era diferente. E nós imaginamos o motivo disso. Imaginamos a preparação para quando Cristo veio estar conosco, imaginamos a presença dos espíritos angélicos que foram convidados a ajudá-lo na sua missão. E como a psicosfera da Terra naqueles dias estava especialmente modificada por conta da sua presença, assim como hoje, mas que nós, homens, temos a condição e o livre-arbítrio de nos tornar mais ou menos permeáveis a essas vibrações. Então Amélia vai dizer que a cidade, sob a influência romana, ostenta luxo e a arquitetura se harmoniza com as linhas clássicas do Império Dominador. Era uma cidade como tantas outras, sob domínio do Império Romano, marcada por contrastes, ao lado da opulência, da riqueza, daquelas sinagogas muito bem ornadas, cheias de ouro, cheias de aparências exteriores. Havia também uma comunidade muito carecente, uma comunidade de lavadeiras, de pescadores, de comerciantes simples que tentavam sobreviver e que, de certo modo, não se sentiam fazendo parte daquele contexto social, porque eles eram naturalmente levados à margem dessas situações. É neste contexto que vem Jesus, como um carpinteiro comum, gente simples, proveniente daquela gente, mas de uma origem espiritual sumamente diferente. É por isso que em todos os atos, nos olhos de Jesus, transbordavam aquela afetividade, aquela emotividade que contagiava a todos, não obstante a sua vestidura simples, como as pessoas mais simples daquela época em Cafarnaum. E é isso que Amélia vai falar, que naquelas cercanias Jesus cantou a epopeia eterna do Evangelho, entre as gentes simples e ardentes, ingênuas e emotivas. Ele ali decidiu ornar os corações vitoriosos nas refregas apaixonantes. Então, aquelas pessoas eram pessoas como nós somos hoje. Talvez muitos de nós fomos aquelas pessoas. Acredito particularmente que não do lado do cristianismo nascente, mas provavelmente do outro lado. Porque se nós tivéssemos deixado cair essas sementes divinas no solo fértil dos nossos corações, provavelmente a nossa sementeira de hoje não seria tão amargurosa, tão provacional e rude. Talvez fosse uma nova conjuntura, uma conjuntura diferente, né? Uma conjuntura mais otimista, mais bem aquinhoada por conta desse investimento que nós anteriormente já teríamos feito. Mas o fato é que Amélia Rodrigues vai afirmar que naquela época em Cafarnaum, tendo a possibilidade de escolher na opulência os representantes que tinham conhecimento das leis, que tinham conhecimento político, que tinham conhecimento econômico, que tinham o poder transitório nas mãos, Jesus, ao contrário, opta por aqueles que eram relegados à margem, por aqueles que eram desprestigiados, que eram os invisíveis no contexto social, como hoje nós também temos os invisíveis no nosso contexto social. Quem são eles? As pessoas em situação de rua, né? As pessoas que são mais frágeis, que a gente chama que fazem parte das minorias sociais, né? As pessoas que têm necessidades especiais de locomoção, por exemplo, né? Então,
Todas essas, por que eu estou chamando de invisíveis? Porque, em geral, as grandes decisões não fosse o resguardo legal, as grandes decisões políticas seria voltado para as grandes massas sem pensar muito nas minorias ou nas exceções, mas elas não deixam de existir e também precisam daqueles que pensem nelas. Jesus, na sua época, era esse, que pensava justamente nelas. E pensava nelas para atingir a todos. Isso é importante, porque Jesus aqui não fazia predileção de pessoas. Não é que ele preferisse os pobres estrupiados e com isso ele se negasse a ajudar os ricos e poderosos. Lembremos que só aqui nesse estudo de Quando Voltar a Primavera, a gente já contou um caso de um fariseu rico que procura Jesus, pede uma palestra íntima e ele aquece, abre as portas e se coloca, né, à disposição para dialogar, enfim, para defender seus pontos de vista. Então, Jesus não era dos pobres, mas ele buscava aqueles corações sinceros e ingênuos para atingir o ser humano, para mostrar que a entrega, a confiança, a predisposição, o permear-se, a mensagem divina é a ação que cada um de nós precisa tomar para que seja um construtor desse reino divino dentro de si mesmo, dentro do seu próprio coração, né? Então Amélia vai dizer que ele ali em Cafarnaum ia aos aflitos, aos atormentados, para regenerar o bom ânimo. Tudo isso fazia parte da propaganda do Evangelho. Veja que essa propaganda não era exatamente uma propaganda para buscar seguidores, uma propaganda para se aparecer, uma propaganda para envaidecer-se como o grande curandeiro que já teve na terra. Não era este o propósito de Jesus. Refiro-me aqui à propaganda do Evangelho, porque o principal objetivo do Evangelho parece ser mostrar que ele é a forma de redenção da criatura humana. É a forma através da qual nós nos redimiremos dos nossos equívocos, como a Amélia vai falar. Nós sairemos vitoriosos sobre as refregas apaixonantes. Tentações e paixões que todos nós passamos. Todos nós conservamos os nossos espinhos na carne. Mas o fato é que Jesus esculpia, como vai dizer a Amélia, o fogo da verdade nos nossos corações. E esse texto dela de hoje, né, nesse capítulo, é muito especial, porque quando a gente lê o fogo da verdade, a gente se lembra de mais uma passagem evangélica. E aí eu vou pedir licença para mais uma vez fazer uma referência, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 11 a 12. Na pregação de João Batista, logo no finalzinho, antes do batismo, João vai dizer o seguinte: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, referindo-se a Jesus. De fato, eu não sou digno, nem ao menos, de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está na sua mão, limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Os teólogos buscaram escogitar o sentido disso, investigar de que fogo é que João Batista estava dizendo que Jesus iria batizar as gentes com Espírito Santo e fogo. Há alguns comentários aqui, e o que eu acho mais importante na Bíblia de Jerusalém é o seguinte: o fogo, instrumento de purificação menos material e mais eficaz que a água, simboliza, já no Antigo Testamento, a intervenção soberana de Deus e do seu Espírito que purifica as consciências. Então, na linguagem dos teólogos da Bíblia de Jerusalém, o fogo seria o fogo mesmo, que a gente conhece, né? Utilizado como purificador. Mas aqui o fogo no sentido simbólico do fogo purificador das consciências. Então, é como se Jesus tivesse uma espécie de fogo
que pela sua ação fluídica desse esse resultado de purificação. Se a gente se lembrar lá no Antigo Testamento, uma das passagens que há com Moisés, que ele conversa com a sarça ardente, a gente também vê um fogo que queima a sarça, mas não a consome. E aí a gente pode começar a entender que fogo espiritual é esse, né? Quando a gente lê no Pentecostes, novamente tem uma alusão que as línguas de fogo caíram do céu. Então realmente parece que este não é um fogo ao pé da letra. Este é um fogo simbólico, né? Um símbolo de purificação. Então, voltando ao texto de Amélia Rodrigues, ela vai dizer que Jesus esculpe com o fogo da verdade a mensagem de consolação e advertência. Aqui mais parece que é como se fosse uma marcação na consciência, né? Que feito com uma brasa viva deixasse uma marca para sempre. Não parece muito direcionada com esse sentido de purificação, embora não deixe também de ser. Mas o fato é que, mais uma vez, aqui parece se tratar desse fogo simbólico. Sigamos. Amélia Rodrigues nos diz que esse encontro com o obsidiado ocorreu num sábado. Nós teremos oportunidade ainda de abordar sobre as curas no sábado. O que nós precisamos hoje dizer é que isso era considerado para os judeus como uma atitude que não era consoante à lei, porque diz a lei que era preciso guardar o sábado. E quando Jesus opera uma cura no sábado, aquilo gera pavor, aquilo gera uma certa indignação, não entendimento. E acusam-no disso. E Jesus já foi acusado disso por diversas vezes. Mas mais uma vez, talvez Jesus quisesse mostrar o significado espiritual de certas leis de Deus. E que não era necessariamente eximir-se de ajudar alguém por se tratar do sábado, mas fazer com que o sábado seja um pretexto de ajudar as pessoas. É por isso que o guardar o sábado, uma das interpretações possíveis, seja justamente isso. Você pode pensar nos afazeres da vida material e em todas as suas ocupações em todos os dias, mas pelo menos guarde um dia para as reflexões espirituais e não deixe de pensar nisso, porque vai ser importante para você no futuro, né? E vai responder pela forma como nós nos conduzimos desde a vida presente. Então, Amélia vai dizer que naquele sábado, que era o chamado dia do repouso, Jesus escolhe intervir no obsidiado. E aí ela diz: o temperamento judeu, minudente, vigoroso, não obstante temesse Deus antes que o amasse, fazia de cada homem um infeliz perseguidor do próximo, sob o amparo da lei arbitrária e mesquinha em que se apoiava. Aqui a Amélia está falando sobre o julgamento, que ao invés de olhar pelo lado do auxílio, da caridade, do amparo, olhava-se pelo descumprimento de uma lei e já se parte para a crítica, o tris, né? Que qual ácido acaba fazendo com que a gente perca o que é essencial na mensagem. Esse ensinamento de Amélia Rodrigues ainda hoje nos é bastante atual. Porque ainda hoje, ainda que não como judeus, né, mas o temperamento, muitos de nós conservamos. O temperamento minudente, vigoroso, de criticar as ações dos outros antes de entendê-las. E aí ela continua falando o seguinte: aquela época dava-se mais importância à aparência do que à legitimidade dos fatos, né? Só que a gente às vezes esquece que o elogio não gera iluminação nem evolução espiritual de ninguém. Que a gente deve ouvir o outro, a gente deve ouvir o que ele tem a nos dizer, as suas ponderações, né? As suas observações e até a sua opinião sobre o nosso respeito, por que não?
mas tem que conferir a essa opinião do outro seu respectivo valor. Não é porque alguém nos aplaude que nós estamos bem, ou que alguém nos detesta, nos vaia, nos critica que nós estamos mal. É necessário que nós desenvolvamos essa reflexão íntima e essa análise própria. Afinal, nós somos o que nós somos, independente da opinião dos outros. E aí ela prossegue dizendo: o delito se caracterizava pelo desvelar do crime, não por haver se praticado. Veja que sutileza no que a Amélia Rodrigues está dizendo. É como se dissesse: só é crime porque foi descoberto. Enquanto não foi descoberto, não é crime. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? É aquele trecho, né, do Evangelho que fala sobre pecado por pensamento. E às vezes a gente não pensa sobre isso. Que não obstante, quando nós cometemos um ato que é contrário à lei, e a lei de Deus está escrita na nossa consciência, desde já nós já recebemos o tormento por conta de termos nos afastado da lei de Deus. Aquilo fica registrado, né? Ainda que a lei humana, ou que ninguém descubra, é como se a nossa consciência ardesse em chamas nos cobrando, né? Principalmente se nós temos conhecimento espiritual. Então, muitas vezes nós fazemos esse culto à imagem de aparentar uma coisa que em realidade não somos, esquecendo, né, de que, na verdade, nós precisamos cuidar primeiro dos nossos pensamentos para evitar cair em novos equívocos. E aí ela vai dar o exemplo, né, da classe sacerdotal. Sempre complacente para com aqueles que possuem haveres do mundo e gravemente severa para os deserdados da terra. Também por isso a ação de Jesus, né? E ainda hoje, Jesus acolhe os cansados, estrupiados, aqueles que estão sobrecarregados por conta dessa punição muito severa e que não têm os recursos do mundo para oferecer em troca das indulgências, do perdão, dos equívocos. Nós sabemos que a igreja colecionou ao longo do tempo muitas dessas práticas, né? De pagar para ser perdoado. Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito. O que a gente quer dizer é que nós agora que temos o conhecimento das coisas espirituais, precisamos agir com mais igualdade. Essa é a reflexão. Então, Amélia entra agora no tema da obsessão. A obsessão era a epidemia geral a graçar, reparadora nas consciências reprocháveis, provocando ironia e indiferença. Sim, você ouviu, reparadora, né? Isso pode causar estranheza, mas obsessão é lei de ação e reação. Na maior parte das vezes responde pela lei de afinidade, por um relacionamento mal sucedido em que os dois, obsidiado, obsessor, tiveram participação, direta ou indireta. Para ilustrar melhor isso, eu me lembrei de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa é a versão de Herculano Pires. No capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 5, os inimigos desencarnados, tem um trecho que explica bem direitinho isso que a Amélia Rodrigues está dizendo. Ela diz assim, desculpe, ela não, né? O texto de Kardec diz assim: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Olha o caso do obsidiado se aplicando aqui, né? Em relação à influência de Jesus. Com o mau procedimento, ele se irrita e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, o que o texto está dizendo é que todas as vezes que nós nos imbuirmos do bom proceder, nós não vamos precisar de mecanismos reparatórios da lei de causa e efeito. E é justamente isso que a Amélia está falando aqui.
Ela traz a obsessão como epidemia geral porque invariavelmente todos nós delinquimos e precisamos nos retratar perante a lei, e essa experiência pode ser utilizada para esse mecanismo. Então ela vai dizer, possivelmente hoje é quase similar à atitude do homem moderno, na sua vacuidade disfarçada de cultura e de civilização. E aí ela vai explicar que aquela entidade perversa que obsidiava aquele pobre homem havia se atraído por uma questão de afinidade, que ela desejava produzir o escândalo e submetê-lo ao escárnio da multidão, a fim de vê-lo expulso daquela assembleia. Mas a presença de Jesus constrangeu. Então é como se Jesus naquele momento tivesse feito um ato de caridade por dois entes espirituais, o obsidiado e o obsessor. Em geral, a gente tem uma ideia meio conturbada disso, né? Acha que o pobre coitado é o obsidiado e o obsessor é aquele malvado. Todos são sofredores, todos somos sofredores. Então, na realidade, o que Jesus faz é amparar os dois nas suas necessidades. E aí a Amélia vai explicar. A vigorosa voz do Mestre conduz a carga da energia que se sobrepõe aos fluidos maléficos do atormentador em si mesmo aturdido. A sua autoridade deflui da sua procedência e da sua conduta. Era essa autoridade moral irrepreensível de que nós estamos falando. E aí Amélia vai concluir dizendo: Jesus liberta o endemoniado, simbolizando a grande libertação que propiciaria a humanidade de todos os tempos, dominada pelos demônios dos vícios, fâmulos dos desencarnados em perturbação. Talvez aqui seja mais um símbolo para nos indicar o caminho a seguir e para nos mostrar que nós podemos sim nos libertar daquilo que nos aprisiona através do concurso da nossa boa vontade. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus permitir.